Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre pontuação na nossa língua portuguesa. Vem comigo que a aula vai começar. Muito bem, nossa aula de hoje, como já mencionado, vai falar de pontuação. Pontuação. Nós já vimos aqui nas aulas de língua portuguesa sobre as letras, né? Sobre os símbolos, né? Que são essas letras, esse código, né? Já descobrimos que estas letras fazem sons e algumas letras fazem mais de um som. Percebemos também que nós temos 5 letrinhas muito importantes para a formação de palavras, que são as vogais. E percebemos que a combinação dessas letras é que fazem as palavras. E claro, cada palavra tem o seu significado. Já descobrimos também que, se tratando do som, nós temos os fonemas. Descobrimos também já o que são as sílabas, a classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas, se é monossílabo, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Também percebemos o que é a sílaba, qual dessas sílabas é a mais forte, ou seja, a sílaba tônica. E, de acordo com a posição da sílaba tônica, também temos uma classificação quanto à sílaba tônica, que é as palavras, né, que são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, já vimos tudo isso e mais um pouco em língua portuguesa. Agora, se nós aprendemos tudo isso e a gente vai praticando a nossa leitura, mas a gente vai chegar num ponto muito importante, que é, quando a gente está se comunicando com a nossa voz, conversando com a pessoa, por exemplo, nós facilmente conseguimos nos fazer entender. Facilmente nem tanto, né? Mas quando eu quero saber as horas, por exemplo, eu pergunto, que horas são? E você percebe a diferença de eu perguntar que horas são para que horas são? Ou então, eu quero uma xícara de café. Eu quero uma xícara de café? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Você fez o seu dever de casa ontem? Você fez o seu dever de casa ontem? Então, essas frases soltas que eu falei agora, elas têm diferente entonação. Entonação. E é essa entonação que faz você, que está me ouvindo, entender quando é que ele está perguntando uma coisa, quando é que ele está afirmando alguma coisa, quando é que ele está feliz. Quando eu digo feliz aniversário, olha a emoção como eu falei essa frase. Se eu dissesse feliz aniversário, não é? A mesma frase, mas sem a mesma emoção. Então, pensando nisso, é exatamente para isso que serve a pontuação. Ou seja, também são códigos, também são símbolos escritos que indicam alguma coisa, que passam uma certa mensagem. Pontuação na nossa língua portuguesa é a nossa emoção, é todo o nosso jeito de falar, a entonação da nossa voz através da escrita, através do papel ou através da digitação, que agora a gente usa muito, né? É a maneira como a gente vai passar o sentimento daquela mensagem. São as pausas, são várias outras coisas. Então, nós precisamos entender o porquê que existe. E mais do que isso, o porquê que nós precisamos entender e saber usar a pontuação. Uma boa pontuação, né, uma frase, um texto escrito com uma boa pontuação faz com que a pessoa que está lendo o seu texto compreenda bem a sua mensagem.
O oposto é muito problemático, ou seja, um texto sem uma pontuação adequada pode fazer com que o seu leitor entenda exatamente o contrário do que você quis falar. Mas eu só quero que esta aula, o objetivo desta aula é você saber primeiro que existe um código sobre pontuação, que não são letras, mas são símbolos que querem dizer alguma coisa. E que a finalidade deste código é passar esta emoção das frases, das palavras, das expressões, é passar essa entonação. É um código que também tem um significado, um sentido, e eu quero que você entenda isso. Saber que existe, quais são os símbolos das pontuações, né? Quais são as pontuações que a gente tem, né, hoje na língua portuguesa. Então vamos lá. Nós temos este ponto aqui, só uma bolinha. Nessa aula a gente não vai explicar para que serve cada pontuação, tá? Isso vai ser no decorrer de outras aulas. O que eu vou explicar para você é apenas apresentar a você as pontuações. Então, nós temos aqui esta bolinha, que é o famoso ponto. Epa, professor, errando agora não pode. Ponto final. Só uma bolinha. Depois das frases, por exemplo, estou escrevendo um texto, coloco aqui no finalzinho um ponto final. Tudo bem? Nós temos também uma bolinha com esse tracinho para baixo, que é a famosa vírgula. Isso aqui é muito importante. Vírgula. Meu Deus, vírgula. Dá para puxar o L aqui, né? Vírgula. Então aí você já tem na sua tela dois pontos, o ponto final e a vírgula. Eu quero só que vocês aprendam bem esses nomes. Nós temos também o chamado dois pontos. Eu vou colocar aqui em cima, tudo bem? Eu não estou colocando em ordem de importância, não tem nada a ver isso. Dois pontos. É só para que a gente possa ir verificando mesmo, tudo bem? Esses pontos e aprendendo o nome deles. E olha que nome óbvio, né? Dois pontos. Dois pontos. E aqui embaixo eu vou colocar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Essa vírgula ficou muito feia. Deixa eu tentar fazer outra aqui para você. Fica bem organizado. Ponto e vírgula. Ok. Colocar aqui o nome. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Então nessa tela a gente marcou aí 4 pontuação. 2 pontos, 2 ponto final, vírgula, ponto e vírgula. Muito bem. Mais uma tela para vocês. Vamos colocar aqui esse ponto aqui, que é bem interessante, que é um tracinho. Na prática você não precisa engrossar esse tracinho, como eu engrossei aqui, tá? Este é o exclamação. Exclamação. Outro também muito interessante é esse aqui. Interrogação. Interrogação. Hoje nós temos um traço um pouco maior, que é chamado de travessão. Travessão. Nós temos também esse símbolo aqui, que é chamado parênteses. Parênteses.
Depois vocês recebem esse material, não se preocupem, lá no grupo vai ter e também na descrição do vídeo fica, tá? Nós já falamos aqui dos dois pontos, do ponto, da vírgula, do ponto e vírgula, da exclamação, da interrogação, do travessão, do parênteses. Será que eu estou esquecendo algum? Aqui tem um símbolo bem interessante que é assim, ó. Parece umas vírgulazinhas, só porque eles são assim, ó. Ao contrário, dois para baixo, dois para cima. Que são as aspas. As aspas, elas usam assim, ó. Um fica desse lado, né? Um conjuntinho, duas aspas, digamos assim, fica desse lado. E quando você termina a frase, a palavra ou a frase, você fecha aspas. Mas ele é mais ou menos assim mesmo. Se você fosse dar um zoom nele, é desse jeito. É essa partezinha para baixo e a partezinha para cima. Tá bom? Aspas. Eu vou falar só para você ter conhecimento, tá? Só para você ter conhecimento. Mas esse símbolo, ele não é mais usado como pontuação. Não, na verdade ele nem é um símbolo de pontuação, é um símbolo sonoro. Então não vamos falar dele em outra aula. Vamos ver se eu já falei de todos. Deixa eu olhar aqui com vocês. Vamos lá, conferir aqui comigo. Nós já vimos o ponto, já tem aqui o ponto. Nós já vimos vírgula, já coloquei a vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Ah, tá aqui, eu estava esquecendo. As famosas e complicadas reticências, que são os três pontinhos. Reticências. Muito bem. Vamos ver se tem mais um aspas, já coloquei, parênteses já coloquei, travessão também. Muito bem. Então, vamos ficar com isso. Olha só, nós temos pronto, nós temos aqui dois pontos, ponto final, vírgula, ponto e vírgula. Nós temos exclamação, interrogação, travessão, parênteses. E nós temos aspas, reticências, tá bom? Então, hoje, meus caros, eu só queria mesmo apresentar a vocês esta pontuação e discutir, como a gente fez no começo da aula, sobre para que serve essa pontuação. Tudo bem? Então, nas próximas aulas nós vamos começar a falar de cada uma delas, a aplicação delas nas frases, para que você possa entender o uso correto dessa pontuação. Então a gente se vê na próxima aula. Fique com Deus!